eu falei: "Deus, ok, o Senhor me deu um filho, é uma promessa, mas eu não aceito ele não falar. Nós vamos tratar". E aí o Fábio começou a falar com 4 anos, só que hoje, ele com 8, que eu tô mais, liberta de algumas coisas que para mim era vergonhoso ter um filho autista, porque o diagnóstico para mim era o fim. Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Pessoal, hoje eu tô com uma pessoa muito especial, uma amiga, uma querida, que tem muito a entregar para vocês, muito mesmo. É uma mãe atípica e esse episódio do Visão de Mulher está tremendo. E eu já vou deixar alguns combinados aqui com vocês, tá? Como ela é uma pessoa que tem muito a entregar para gente, nós vamos dividir esse podcast em 4 blocos. Então, vocês vão ter aí uma série de 4 vídeos com essa convidada. Eu vou iniciar aqui com o chamado que ela fala. Boa tarde, igreja! Essa é a Janaína, uma amiga querida, já gravou com a gente aqui, mas contou mais da sua história. A gente focou mais na mulher, na sua trajetória. E hoje eu convidei a Janaína para ela compartilhar aqui com a gente a vivência de uma mãe atípica. Então, por que nós vamos dividir ele em blocos? Porque o assunto é bem delicado. A gente quer falar bem abertamente com vocês e para entregar tudo, a gente separou ele para ficar de uma forma mais organizada para o pessoal entender. Porque, Jana, eu acredito que para você também perguntam muito, como que você consegue, como é que foi? Então, a gente separou exatamente para a gente ir com foco, né, nas questões que hoje a gente precisa abordar. Verdade. Boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão assistir. Amém, igreja? Sou Janaína Pereira, a mãe do Fábio, sou influenciadora, sou executiva, sou mãe, sou mulher, e eu quero dividir a minha experiência como mãe atípica com vocês e com a Fran. Muito bom, Jana. Então vamos lá. O bloco 1 é início da maternidade atípica. E aí a gente separou mesmo em perguntas, porque eu gosto muito desse formato aula, sabe? Papum, porque eu acho que a gente consegue se desenvolver muito. Então, a primeira pergunta aqui: quando você percebeu que sua maternidade seria diferente do que imaginava? Fran, todo diagnóstico, todo início, eu fico até emocionada. O Fábio sempre foi uma criança diferente. Eu tive uma gestação tranquila, uma gestação parto cesárea com 40 semanas, e o Fábio, com 2 anos e meio, ele começou a ler. Só que ele não interagia, ele começou a ler, ele começou a entender muito de YouTube. Só que como eu descobri que ele era diferente? Na pandemia, ele ficava muito tempo comigo. Então, eu me separei, ele tinha 1 ano e meio, 2 anos e meio, eu comecei a entender quem era o meu filho dentro de casa 24 horas. E ele recebia muitos livros, porque eu assinava uma biblioteca que chegava toda semana um livro para a idade dele. E teve um livro que me marcou muito, que foi A Caçada. Eu li esse livro para ele, ele pegava esse livro e ficava... Eu falei, cara, essa criança não está falando, essa criança tem algum problema, tem algo aí que eu preciso investigar. Só que até eu aceitar que ele era diferente, foi uma luta. E uma amiga minha foi me visitar na pandemia, ela falou, você sabia que o seu filho lê? Eu falei, não, não é possível. Aí eu chamei uma outra amiga que foi professora dele, ela falou assim, olha, o teu filho fala inglês. Eu falei, peraí, tem algo... E aí ele voltou às atividades. E a escola começou a falar, olha, o Fábio não interage,
o Fábio fica na dele. Aí eu achava que era por conta da separação. E eu não aceitava, Fran. Eu não aceitava e eu falava: não, não é possível. Levei ele com quase 3 anos e ninguém fechou o diagnóstico. E aí foram as lutas. Vem, né? E vem, porque como é que uma criança que lê, uma criança que com você ele é uma criança, com outra pessoa ele é outra, e ele interage com você, só que ele não falava. E aí eu não posso simplesmente dizer que eu tenho um Deus que me abriu a mente para ver que realmente meu filho era diferente. Eu falei: Deus, ok, o Senhor me deu um filho, é uma promessa, mas eu não aceito ele não falar. Nós vamos tratar. E aí o Fábio começou a falar com 4 anos, só que hoje, ele com 8, que eu tô mais liberta de algumas coisas que, para mim, era vergonhoso ter um filho autista. Porque o diagnóstico, para mim, era o fim. Mas é para muitas, né? Não é só para você. É para muitas. E assim, e aceitar o diagnóstico, né? Assim, você aceitar que a sua maternidade vai ser diferente. A sua maternidade é o que eu costumo falar. Quando a gente engravida, nós temos um sonho. E a gente já planeja uma vida inteira para os nossos filhos. Sim. Você planeja quando eles vão nascer, o que eles vão fazer, eles vão engatinhar e eles vão falar. Você sonha com mamãe, você sonha com você ver a sua casa cheia de crianças, você sonha com todos isso. Tudo isso. E aí, quando vem nascer um diagnóstico, é aquele verdadeiro balde de água fria em tudo que você planejou. Em tudo. E aí vem, né? Todas as outras questões, né? Que a gente vai pontuar. Mas, assim, é você identificar quando que, demora a cair a ficha. Que a sua Muito. maternidade não vai ser uma Não. maternidade, né? A gente não gosta de falar, mas a gente tem que falar. Não é uma maternidade normal. Não. Você tem que se adaptar. É uma maternidade diferente. E, assim, eu falo que, assim, eu não passei pelo momento do luto, da negação. Eu não passei por isso. Mas eu, por muito tempo, eu falava e falava abertamente isso. Não, que vai ser igual com ele. Ele tem a limitação dele, mas vai ter que ser assim. Eu vou seguir. Então, assim, aquela coisa de, não, meu filho é especial, mas a minha maternidade, tudo isso vai ser... Não. E aí eu comecei a ter que enxergar de fato. Você, igual a gente estava conversando ali, eu não vou dar desculpa no autismo. Sim. Mas a minha maternidade tem que ser diferente. Tem que ser diferente e eu te falo, e eu acho que eu já te falei isso, até me emociono, que você foi uma das pessoas que me fez enxergar o autismo com muito mais leveza. Quando você olha, você fala: ai, Jana, você me fez o convite, mas tudo isso foi através da tua vida, da tua história. Amém por isso. Porque eu acho que a gente está aqui, a gente precisa ajudar outras mulheres a passar por isso com leveza. Sim. Não vai ser não é fácil. Não é. Não é fácil porque nós não... Se eu me programar que eu vou para tal lugar desconhecido, sem antes falar para o Fábio, vai acontecer isso, 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 isso. Exatamente. Chegando lá, ele dá lugar na terra. Exatamente. E assim, Jana, a maternidade, né, é complicado em tudo. A mãe, quando nasce o seu filho, nasce uma mãe, né? Desde que eu me tornei mãe, quando eu vejo, né, alguém, eu vou ser mãe, ou então nasce, eu sempre parabenizo a mãe, eu falo, seu filho nasceu, mas parabéns porque agora você é uma nova mulher. Sim. Pronto, esquece o passado, você é uma nova mulher em relação a tudo. A corpo, a personalidade, a tudo. Você tem uma nova identidade.
né? E até entrando aqui, né, né, sobre os sentimentos mais difíceis nesse início, eu há pouco tempo mesmo, tem o quê? Foi essa semana. Eu me peguei e eu conversando, né, com meu marido, com o Átila, e aí eu me arrumando para ir para academia e eu falando, caramba, como que é difícil, porque início de ano é muito difícil. Nossa. E aí você tem que planejar fazer isso. E eu conversando com ele, e eu falando as coisas. Quando eu sentei para botar o meu tênis, a ficha caiu de tal forma que eu comecei a chorar. E chorei, eu me emociono, porque eu chorei, e ele falou assim, mas o que aconteceu? Eu falei, nada. Não aconteceu nada. Mas acontece todos os dias. É todos os dias, é um turbilhão de coisas que quando você para você conversar, você para e fala assim, meu Deus, por quê? Não é só maternidade. A gente tem todo um desafio. E quando você começa a pontuar tudo que você faz, aí você para e fala assim, meu Deus. E Fran, você tá me falando desses sentimentos e que te deu vontade de chorar. 3 semanas atrás, eu fui num aniversário de 40 anos de uma amiga. E, lógico, o Fábio, eu falo que é o meu companheiro, é o meu date, meu melhor date. E eu cheguei lá, um lugar novo, com adultos, tinha crianças. Ele brincou, mas aquele. Você postou até uma ocasião que ele não sabe o limite dele. Uhum. Ele é grandão e ele acha que ele é nenê, que ele é pequenininho, que ele cabe em qualquer lugar. Então, as brincadeiras dele eu tenho que ensinar, porque são brincadeiras onde ele pode machucar uma outra criança. Então, ó, cuidado. E se tornou algo assim, eu me senti tão exausta que eu fui embora, fui pro carro e comecei a chorar. Porque só que quando eu me propus a ser mãe, e a gente assina um carnê por 20 e poucos anos, Exatamente. são as escolhas nossas, entendendo que a bateria social dele não é uma bateria que vai ficar por muito tempo, é 2 horinhas, comeu e vai embora. Exatamente. Então, mexe com a gente também. E como mexe? E assim, eu vivo 2 momentos, né? Então, assim, eu vivi o momento do Júnior, 2 anos, né? Assim, com 8 meses eu já percebia, com 2 anos fechou um diagnóstico e eu tinha desafios com ele. Então, assim, eram desafios diferentes. Era o desafio da fala, era o desafio sensorial, era todos esses desafios para ele se desenvolver. E aí hoje eu me pego mãe da Mariana, que é totalmente diferente. E aí, só que eu sou mãe do Júnior, eu sou mãe da Mariana. E a Mariana, eu falo assim para todo mundo, porque você olha para a Mariana, você não diz. Para o Júnior você já não diz, a Mariana você não diz mesmo. Sim, diz mesmo. Diz assim, das pessoas falarem assim, mas é sério mesmo? E eu falo, sim, a Mariana, ela é. E assim, eu sei os desafios. Você falou sobre a diferença dele ser uma criança com você e outra. A Mariana é isso. Então, na escola, ela é uma criança e ela se regula e ela usa toda a energia dela para se regular na escola. Quando ela sai da escola, ela parece assim, sabe aquele potinho que você vai espremendo. Quando chega, você vai, puf! É nesse nível. E assim, eu estou me descobrindo mãe. E minha família, minha mãe me pergunta o tempo todo, mas o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei. Eu tô aprendendo. Então, assim, Jana, eu tô nesse momento, sabe? De quando eu me descobri na maternidade atípica de menina. Eu tô nesse momento, eu tô me descobrindo o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Eu peço ajuda terapeuta, porque, assim, se você me perguntar, como que você lida com a Mariana e o Júnior? Eu não sei. Eu tô aprendendo. Todos os dias eu vivo esse turbilhão de sentimento. É isso. Assim, eu vivo o tempo todo. E eu tô me vendo assim, novamente. Mas você está se redescobrindo. Exatamente. Porque tudo que eu fazia com ele, eu não posso fazer com ela. Não, porque são diferentes. Totalmente.
São totalmente diferentes. O Fábio é uma criança diferente de todos os autistas que eu já vi. Uhum. Então, o Fábio, ontem, ele, apaixonado pela tia, vamos levar a titia para jantar. Falei, quem que vai pagar? Ele desconversou. Aí a gente esperou minha irmã, entramos no restaurante, pedimos a linguiça, que ele adora linguiça, ele comeu uma, ele falou, vamos embora. Eu falei, Fábio, eu vou terminar de jantar. Mamãe, eu tô com sono. Só que chegou em casa, ele subiu no lustre. Então, assim, ele é diferente. Ele olha para... Quando ele quer chamar atenção, aí ele chama atenção da pior forma possível, que é imitando o bicho. Eu falei, não é possível isso não, Deus. Não. Então, todo dia eu aprendo. E todo dia eu falo assim para ele, olha, nós vamos entrar no elevador. Primeiro ponto, cumprimentar as pessoas. Não grite, não... Ok. Quando ele entra e fala, boa tarde. Mamãe, você viu que eu cumprimentei? Eu falei... A Clarisa, assim, é ótimo. E ele, assim, uma das coisas que eu vejo, que ele também não tem filtro. Não tem, eles não têm. Só que, Fran, a gente tem que olhar também, porque eu também não tenho filtro, só que eu sou velha já. Eu tô aprendendo, então a gente trava a língua. Ele não, ele olhou, ele entrou no elevador, ele passou a mão na barriga de um senhor. Eu falei, não. Você comeu demais, né? Aí ele olhou e falou assim, quantos anos você tem? Eu tenho 8. Então, quando você tiver 70, você vai ter a mesma barriga que eu. Ele, será? Então, assim, você tem que lidar. Então, você arruma, assim, alguns mecanismos para não entrar em cilada com o filho, né? Ontem a Mariana fez comigo. Eu, na ótica com ela olha para minha boca. Mamãe, por que seu dente está amarelo? Você escovou os dentes? Assim. É assim. O que é amarelo, garota? Meu dente está branco. Eu fiquei fazendo assim. Ela, não, olha que não sei o quê. E a Mariana para. Mas para por quê? Assim. É sorte que a moça da ótica já me conhece. Já conhece. Mas é desafiador. É desafiador. Jana, a próxima pergunta aqui eu acho que nós duas vamos ter respostas diferentes. Mas eu acho que o interessante desse podcast é isso. O diagnóstico trouxe mais medo ou mais clareza? Para mim foi mais medo. Para mim foi mais clareza, por isso que eu falei. Mas por que o medo? Trouxe o medo porque quando você pega um diagnóstico de autismo, superdotação com autismo, o que vai ser dele se eu faltar? Até porque eu fui mãe tarde. Uhum. E eu falo, e hoje uma das coisas que eu estou me cuidando, porque eu preciso sobreviver até eu encaminhar ele para o destino. Uhum. Então trouxe o medo, mãe solo. É eu, Deus e ele. Sim. Ele tem um pai, assim, mas toda a carga é em cima da mãe. Sim. E aí, o que vai ser dele? Será que ele vai se relacionar? Será que ele vai namorar? Será que ele vai casar? Será que quando eu faltar, quem que vai cuidar dele? E aí você vê muitos autistas, já senhores, que a mãe cuida. Falei, meu Deus, e aí? Sim. Aí entra a Fran. Quando eu vejo a tua, que para você trouxe mais clareza, e isso é nítido, eu comecei a relaxar. Sim. E aí eu falei, hoje os meus medos estão assim, tá ali meio escondidinho, mas que sumir a gente tem, né? Falar que eu não tive, eu tô mentindo. Eu tenho e a gente tem até hoje, né? Nós somos cristãs e a gente ora muito a Deus. E é uma das orações que eu faço, né, principalmente com a Mariana, é para Deus controlar a mente dela. Sim. Falo, Deus controla a mente dela. Porque a gente sempre tem, né? Eu sempre me pergunto, e se ela tiver um descontrole como ela tem comigo, com outras pessoas?
Então, sim, o medo existe, mas eu falo que o diagnóstico trouxe muita clareza para mim pelo fato, assim, de eu ter um norte. E aí? Eu sei que é isso. O Júnior, né, ele muito pequeno, então foi tudo muito diferente. Com a Mariana, que está tudo muito recente, eu consegui fechar um laudo dela agora, depois de 2 anos de terapia. Para mim foi assim, uma clareza maior, porque eu ainda tinha, né, as minhas dúvidas. Será que isso é só comportamento? Será que é só isso? O que eu vou fazer? Então, assim, a Mariana, ela foi diagnosticada com TEA, mas pontuou um desafio. Ela é desafiadora, alto, né? Não fecha um TOD, porque ela ainda é muito pequena, né? TOD e TDAH não se fecha na idade que ela tem agora, né? Ela não aplica-se alguns testes, mas o desafiador aplicou. E aí o desafiador é muito complicado de você lidar. Inclusive, eu estou trazendo, né? Eu tenho uns vídeos, apareceu um vídeo e eu mandei para a família toda. Falei, gente, assiste. Porque eu sou muito confrontada, inclusive pela minha mãe, pelo meu marido. Ah, mas será que você não está sendo muito mole? Eu falo, gente, lê, assiste esse vídeo. Por quê? A criança, quando ela é desafiadora, por que eu falo da clareza? Se eu gritar com ela, eu vou estar piorando Exato. a situação. Se eu botar de castigo, se eu ameaçar ou bater, a gente não bate, né? Mas aquela coisa toda, eu estou piorando. E eu também não posso ser muito permissiva, senão ela vai montar em mim. Sim. Então, assim, eu tive uma clareza do que eu devo fazer. Então, tá, eu tenho que ser firme, mas eu não posso fazer isso, porque tudo que eu faço com ela, eu vou estar aumentando. Então, assim, eu sempre busquei muito, eu defendo muito o diagnóstico, defendo, assim, gente, se você tem uma desconfiança, vai. Busca, veja, porque você tendo certeza do que você vai tratar da melhor maneira. Então, você acha que você vai ser, entendeu? Então, assim, a clareza, no meu ponto de vista, né, eu busco muito em função disso. E o meu medo fez buscar um diagnóstico já tardio. Uhum. Então, o diagnóstico do Fábio fechou com 5 anos. E eu, muito medo. Falei, Deus, e se for mesmo? Mas Deus, falei, aí chegou uma hora que eu precisei realmente encarar o diagnóstico para tratar, para saber quais eram as frustrações, as dificuldades, o porquê, enfim, a gente saber lidar. Sim. Mas eu ainda tenho um medinho ali escondido. Ah, mas isso não vai. Não, isso de fato a gente não vai. Jana, vamos para o segundo bloco. Encerramos agora o bloco 1 dessa série de 4 episódios falando sobre maternidade atípica. E nesse primeiro bloco nós falamos sobre o início da maternidade atípica. Então, fiquem ligados, não deixe de assistir, fica aqui para assistir o próximo episódio.